Olá, alunos! Hoje vamos resolver aqui uma questão de um motor de combustão interna a gasolina, ok? Vamos ver aqui esse ciclo desse motor, certo? E responder aqui algumas perguntas e realizar outras, certo? Então vamos lá. O ciclo da figura representa a operação de um motor de combustão interna a gasolina. O volume V3 é igual a 4V1. E suponha que a mistura de admissão da gasolina A é um gás ideal com gama igual a 1,30, certo, pessoal? Ora, essa relação aqui é a relação entre o CP e o CV, né? Os calores específicos molares, né? Então vamos responder aqui algumas perguntas. Qual a razão entre a temperatura 2 e a temperatura 1? A temperatura 3 e a temperatura 1? Temperatura 4 e a temperatura 1? E a pressão 3 e pressão 1? E a pressão em 4 e pressão 1? Bem, vamos primeiro analisar aqui a figura, né, pessoal? Isso aqui se trata de um ciclo termodinâmico fechado, né? Logicamente, que é um ciclo. Todo motor, pessoal, ele trabalha em um ciclo fechado, certo? Você não pode ter um ciclo aberto. Por quê? Porque um ciclo aberto, o estado final ele não vai ser igual ao estado inicial. E como pode ser um ciclo, né? Se não for dessa forma. Então, assim, para que um motor funcione, né? Ele tem que voltar ao estado inicial para recomeçar o ciclo, né, pessoal? Senão, ele vai ser aí um motor de apenas um ciclo, né? O que não tem utilidade prática, né, pessoal? Então, vamos lá. Vamos analisar aqui, ó. Eu tenho aqui uma expansão aqui. Na verdade, não uma expansão, né? Eu tenho aqui uma etapa aqui isovolumétrica, certo, pessoal? Onde eu tenho aqui um aumento de pressão. Bem, se eu permaneci com o mesmo volume e tive um aumento de pressão, pessoal, é porque houve ingestão de calor aqui, né, pessoal? Certo? Houve ingestão de calor aqui, né? Devido a esse estado do gás ter partido de uma pressão 1 para uma pressão 2 aqui no caso, que é 3 vezes a P1, certo, pessoal? Ok? Então, esse tipo de informação aqui com relação ao gráfico, pessoal, é que nós devemos prestar atenção, certo? Esse gráfico aqui ele nos dá muitas informações, pessoal. Muitas informações mesmo que estão aqui meio que ocultas, né? Escondidas aqui nesse gráfico. Então, vamos lá, né? A primeira etapa aqui do ciclo, né? Essa etapa aqui 1, 2, né? Você tem aqui um volume igual, né? E tem um aumento de pressão. Percebam o seguinte, pessoal. Como é que um motor a combustão interna funciona, pessoal? Ora, existe a queima de um combustível. Esse combustível vai fazer com que um gás se expanda, movendo um pistão que vai realizar trabalho, certo? Esse pistão volta ao estado inicial e o ciclo recomeça. Então, pessoal, é nítido que é nessa etapa aqui, 1, 2, pessoal, certo? É nessa etapa aqui que há a injeção de calor no sistema, certo, pessoal? Né? Tá nítido aqui, ó. Houve aqui um aumento da pressão. Só que é o seguinte, professor, nessa etapa aqui, não realizou trabalho ainda, né? Não realizou trabalho porque o volume está o mesmo. Então, o que é que vai acontecer? Vai ter aqui uma expansão adiabática na etapa 2, 3, certo, pessoal? Vai ter uma expansão adiabática, ou seja, é nessa etapa aqui que o motor realmente está realizando aqui um trabalho útil, certo? É nessa etapa aqui. Ou seja, ele vai pegar aquela energia em forma de calor, né? E vai realizar trabalho. Beleza? Ah, professor, mas nessa etapa aqui 4 em 1 também não está havendo aqui uma compressão adiabática nesse caso, né? Por que compressão? Porque ele está saindo de um volume 3 que é maior para um volume 1 que é menor. Aqui não, é uma expansão, né? Ah, professor, adiabática por quê? Pessoal, adiabática porque nesta etapa aqui do ciclo não há troca de calor, certo, pessoal? Ou seja, o que é zero. Não há troca de calor. Por isso é uma expansão adiabática, certo? Então, pessoal, percebam, né, que nessa expansão aqui adiabática é onde é realizado todo o trabalho, certo? Aqui é apenas o pistão voltando
para a sua posição inicial, né? Para realizar outro ciclo. Beleza? Então, eu tenho aqui a ignição, né? Que é esse ponto 1, ou seja, o combustível queima, né? Ok? O combustível queima, né? Realiza o trabalho. Aí aqui a admissão, né, pessoal? Aqui ele está admitindo, né? Um novo volume de gás, né? Ele está admitindo um novo volume de gás para que haja uma nova queima, né, pessoal? Beleza? Então ele está admitindo aqui uma nova quantidade de gás, certo? Aqui e está comprimindo esse gás aqui, ó. Nessa etapa aqui, 4:1, ele comprime o gás, queima, esse gás explode, expande e assim vai realizando o ciclo, né? Então, é mais ou menos dessa forma aqui, pessoal, que esse motor trabalha. Beleza? Então, aqui é pressão sobre volume, né? Pressão por volume aqui, esse gráfico, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós podemos aqui estabelecer, né? Que já está claro aqui, ó, aqui P2, certo? Ó, vamos lá para o item A aqui, né? Ele quer saber o que? A T2 sobre T1, né? Ele quer saber a temperatura 2 sobre a temperatura 1, né? Então, pessoal, a pressão 2 é igual a 3 vezes a pressão 1, beleza? Tá bem estabelecido aqui. O volume, pessoal, o volume V2, né? Vamos estabelecer várias relações aqui, né? É igual ao V1, né? Ó. Assim como o volume 3 é igual ao V4, beleza? E esse volume 1 aqui, pessoal, é o N RT1 sobre P1, né? Lei dos gases, né, pessoal? Ok? P1V1 igual a nRT1. É aqui que nós vamos estabelecer que a relação entre T1, a relação entre T2 e T1, certo, pessoal? Né? Okay? Lembrando que nesse caso aqui, né, nós não podemos dizer que T1 é igual a T2, não, porque aqui a injeção de calor, certo, pessoal? Então vai ter uma diferençazinha aí. Então pronto. A temperatura T2, pessoal, né? Nós podemos escrever ela assim, ó, como P2, V2 sobre NR, né? Lei dos gases aqui pro ponto 2, né? Então, pessoal, isso aqui, ó, substituindo aqui, né? Esse P2 aqui por 3V1 e esse V2 aqui, né? Nós vamos ficar o seguinte, com a seguinte equação, vai ficar 3P1 vezes V1, né? V1 é igual a V2, só faço substituir aqui, sobre NR, né? Beleza? Ora, mas isso daqui, pessoal, ó, P1, né? P1V1 sobre NR, pessoal, ó, P1V1 sobre NR, se você for modificar essa equaçãozinha aqui, vai ser igual ao próprio T1, né? Ó. Aqui, ó. Deixa eu até reescrever aqui, ó. T1 é igual a V1 P1 sobre NR. Que é justamente o que eu tenho aqui, né, pessoal? Então, ficou fácil, né, agora? Ó. Isso aqui é igual a 3T1. Portanto, pessoal, T2 sobre T1 é igual a 3. Isso aqui é a primeira relaçãozinha, certo? Que o nosso item A está respondido. Ou seja, para que a pressão tenha aumentado em 3 vezes, pessoal, é necessário que a temperatura também tenha triplicado para que o volume permanecesse constante, ok? Já que é uma equaçãozinha linear. Então vamos lá. Para o item B aqui. Vamos responder esse item B. Ele quer T3 sobre T1, né, pessoal? Então, T3 nós já vamos tratar aqui desse ciclo aqui 2, 3, certo, pessoal? Ó, esse processozinho 2, 3, ele é adiabático, né? Já está dizendo aí, ó. Se ele é adiabático, então nós podemos estabelecer essa relaçãozinha aqui, ó. T2, V2, que também vem lá dos gases, né, pessoal? Da equação dos gases ideais. Então, menos 1 igual a T3, né, V3, gama menos 1. Ok? Onde
né, essa relação aqui, né, pessoal, CP sobre CV. Que não precisamos nos preocupar com isso aqui, porque a questão já fornece, né? É igual a 1,30. Ok? Então, pessoal, dito isto, né? Como como o nosso V3 aqui, ó, ele vai ser igual a 4V1. E o nosso V2 aqui, pessoal, é igual a V1. E o gama nós já temos aqui, né, 1,3. Nós vamos obter a seguinte equação, ó. Vamos colocar aqui T3 sobre T2 aqui logo, né, ó. Desculpa, T3 sobre T1, né? Que é o que a gente quer, né? Ora, nós não temos T1, pessoal. Nós temos T2, mas nós já estabelecemos uma relação anterior entre T2 e T1. T2 é 3T1, então tem um 3T1 aqui, ó. Beleza? Então, T3 sobre T1 vai ser igual a T3 sobre, ó, T2 não é 3T1, então T1 é T2 sobre 3, né? É isso? Ora, isso aqui, pessoal, né? Utilizando essa equaçãozinha aqui, vai ser igual a 3 vezes V2 sobre V3, né? Ó, tô passando para cá, né? Ó, T3 sobre T2 sobre 3, né? Aí esse 3 aqui multiplica aqui para cima, aí fica aqui 3V2 e o V3 vem para baixo. Ok? Gama menos 1. Beleza? Então pronto. Essa aqui é a relação, né, entre T3 e T1, né? Como o V3, né, é igual a 4V1, nós já estabelecemos que é também igual a 4V2, não é isso? V3 é igual a 4V1, ou seja, V3, né, estabelecendo aqui uma relação, V3 é igual a 4V2 também. Isso? Então, T3 sobre T1 vai ser igual a 3. Ora, se V3 sobre V, ó, se V2 sobre V3, né, ó, V2 sobre V3 é 1/4, né, pessoal? Quarto, né, ó. Aí o V3 para cá, passa 4 para baixo. Então vai ser 3 vezes 1 sobre 4. Aqui é 1,3 menos 1, né, pessoal? Então dá 0,3. Ora, fazendo essas continhas aí, pessoal, nós vamos obter aqui uma relação de 1,98, ou seja, praticamente 2. Ou seja, a temperatura 3 é praticamente 2 vezes maior do que a temperatura 2, ok? É o dobro, ou seja, aqui você já não tem aqui aquela relação de 3, né, pessoal? Que já modifica tudo nessa parte aqui, né? Beleza? T3 em relação a T1, né, pessoal? T3 em relação a T1. Vamos lá para o item C. Ora, o item C que é T4 sobre T1, né, pessoal? Ele quer T4 sobre T1. Ora, esse processo aqui, 4,1, pessoal, também é adiabático, né? Então, vamos lá. Se ele é adiabático, nós podemos usar essa expressão aqui, ó. T4, V4, gama menos 1, é igual a T1, V1, elevado a gama menos 1. Né? Como V4, pessoal, é igual a 4V1, né? O V4 ele é igual a 4V1. Ah, professor, onde é que tem isso aqui? Ó? Aqui, ó. V3 igual a 4V1. Quando a questão diz que o V3 é igual a 4V1, pessoal, né? Tá aqui, ó, V3 igual a 4V1. É a mesma coisa que eu estou dizendo que V4 é igual a 4V1. Por quê? V3 é igual a V4. Ok? V3 é igual a V4. Esse ciclo aqui também é um ciclo isovolumétrico, certo? Ou isométrico. Então, né? Vou colocar assim, ó, como V4 igual a 4V1,
né? Nós vamos ter o seguinte, ó. T4 sobre T1, okay? Colocando aqui, é igual a V1 sobre V4. Ora, 1/4 também, né, pessoal? V1 sobre V4. Como os dois elementos aqui da fração estão elevados ao mesmo expoente, nós podemos colocar aqui expoente único, aqui, beleza? Isso aqui é igual a 1 sobre 4, elevado a 0,3 de novo aqui, certo, pessoal? Então é isso aqui dividido por 3, né, pessoal? É isso? 0,660. Ok? E essa aqui é a resposta do item C, certo? Ou seja, né, a relação entre a temperatura 4 e a temperatura 1 é 0,66. Ou seja, a temperatura 1 é maior, né, pessoal, do que a temperatura 4. Ó. Percebam, ó, que eu tenho aqui uma pressão bem menor do que a pressão 1. Ó. Ok? O volume também é maior, logicamente, né? Então, realmente só pelos cálculos aqui nós conseguimos aqui estabelecer essas relações, né? Então vamos lá. Resolvemos aqui o item C, vamos para o item D. O que é que o item D pede? P3 sobre P1. Opa, agora ele está falando de pressão, né, pessoal? Agora estamos falando de pressão aqui. Já não estamos mais falando de temperatura. Mas é simples, né, pessoal? Também, ó. Nós vamos usar o mesmo raciocínio, só que ao invés de usar a temperatura, nós vamos usar a pressão naquela fórmula, certo? Ok? Dá na mesma, pessoal. Esse processo aí, 2,3, ele também é adiabático. Então, P2, V2, gama, né? Agora não é mais gama, é gama menos 1, né? É igual a P3, V3, gama. Ok? Então, pessoal, aqui o nosso P3 aqui vai ser igual a V2 sobre V3 aqui, elevado a gama, vezes P2, né? Tranquilos? Então, assim, pessoal, novamente, né, nós vamos utilizar aquela relação, né, que V2 sobre V3 aqui, ó, é igual a 1/4, certo, pessoal? Né? Então, nós vamos utilizar essa mesma relação aqui. Portanto, e P2, nós vamos utilizar também aqui que P2 é igual a 3P1, certo, pessoal? Por quê? Porque a relação que ele quer aqui na questão é P3 sobre P1, né? Então, nós vamos utilizar aqui P2 igual a 3P1. Onde é que ela está? Está aqui, ó. P2 igual a 3P1. Então, ó, vai ficar assim, ó. P3, né? Vai ser igual a 1/4 elevado a 1,3 vezes 3P1. Né? Ou seja, P3 sobre P1 vai ser igual a 3 vezes 1/4 elevado a 1,3. É isso? Isso aqui, pessoal, fazendo as continhas aqui, vai dar 0,495. Qual unidade, professor, disso aí? Nenhuma, né, pessoal? Porque é uma relação. Uma razão entre duas grandezas de mesma unidade, né? Então, é adimensional. Item D aqui, né? Ok? Por fim, pessoal, nós queremos aqui saber quem é P4 sobre P1, certo? Nós podemos estabelecer aqui quem é a pressão 4 sobre a pressão 1. Novamente, vamos nos utilizar da informação de que o processo 4,1 é adiabático, né? Então, vamos lá, de novo. Ó. P4, V4 elevado a gama, é igual a P1, V1 elevado a gama. Né? Então, pronto. P4 sobre P1, essa aqui já vai direto, né? É igual a V1 sobre V4 elevado a gama, né? Isso aqui, né, pessoal, é igual a 1 sobre 4 elevado a 1,3, né?
que é 1 sobre 4, né, pessoal? 1 elevado a qualquer coisa vai dar 1. Então, isso aqui vai dar 0,165, né, pessoal? Okay? Ou seja, a pressão 4 ela é 16% da pressão 1, certo? Ó. Não parece a diferença ser tão grande aqui na figura, né? Mas pressão 4 aqui, ela é apenas 16% da pressão 1. Ok, pessoal? Aqui nós também poderíamos calcular aqui, né, o trabalho aqui, poderíamos calcular a eficiência aqui dessa máquina, né? Como é que a gente calcularia aqui, por exemplo, a eficiência, né, pessoal? Eficiência seria aqui o trabalho, né? Ah, professor, mas o trabalho em que etapa aqui, em que ciclo? O trabalho no ciclo todo? Não, né, pessoal? O trabalho aqui, nós levaremos em consideração aqui o trabalho realizado no ciclo 2, 3, né? Beleza? No 4.1 não. No 4.1 aqui ele tá já no processo de admissão, né? O gás não está realizando trabalho. Ok? Então, a eficiência aqui seria o trabalho, né? Que é o trabalho no ciclo 2, 3, sobre a quantidade de calor. Só que a quantidade de calor em que etapa, pessoal? Ora, aqui seria na etapa 1, 2, né? Por quê? Porque a única etapa em que está tendo aí a queima de combustível e, consequentemente, né, injeção de calor no sistema. Ok? Fazendo essa pressão aqui subir e, por fim, né, descarregar, entre aspas, essa pressão aqui, aumentando esse volume aqui do gás. Ok, pessoal? Então, a eficiência aqui nós podemos calcular aqui em outro momento, ok? Para a questão aqui não ficar muito grande, beleza? Então, em outro momento aqui nós podemos calcular essa eficiência. Então, espero que vocês tenham gostado aí, tenham entendido aqui como é que é um ciclo de funcionamento de um motor. E até a próxima questão. Valeu, pessoal!